Bom, pessoal, eu vou falar agora sobre configuração de termos. Então, nossa agenda é o que é configuração de termos e demonstração. Então, o que é configuração de termos? É uma funcionalidade criada na nova versão do sistema que permite ao usuário modificar textos em formulários e relatórios. Então, uma funcionalidade bastante interessante. E na demonstração eu vou mostrar como o usuário habilita essa funcionalidade dentro do Universal RH 12. Então, vamos passar para o sistema agora e vamos fazer a ativação da configuração de termos. Então, nós vamos encontrar ela disponível no módulo de componentes, configurações por termos e aí configurações por termo. Então, esse cadastro, na realidade, nada mais é do que um cadastro das informações de interface do sistema, onde a gente vai ter condições de cadastrar, por exemplo, o prompt de um campo, de um formulário, né, para fazer uma espécie de dicionarização. Então, para fazer um exemplo prático, nós vamos pegar aqui e vamos criar um registro novo, onde eu vou cadastrar pessoa física. Então, essa é a forma como o prompt lá na transação de pessoas físicas, a GFP 0385, apresenta a informação para o usuário. Esse é o título do campo código da pessoa física. Vamos salvar. Então, esse é o primeiro passo para a gente poder habilitar, né, a configuração de termos dentro do Universal RH. Uma vez feito isso, o que a gente vai poder trabalhar? Com que elementos? A gente vai poder fazer a configuração de termos em formulários. Então, vamos voltar para o sistema. Então, vou pegar o termo pessoa física e eu vou dar mais informações para o sistema para que ele possa fazer a substituição de forma correta. Então, aqui nós temos que cadastrar no sistema a seção de configuração do servidor de aplicação. E é bastante importante esse ponto, porque através das sessões de configurações do Oracle Application Server, a gente pode criar para um mesmo termo, né, diferentes traduções sobre aquele termo. E a partir daí, a gente poderia ter customizações diferenciadas para o sistema para diferentes usos. Por exemplo, eu poderia ter o Universal RH com uma customização de termos para a área pública, né, para a área privada, dentro da área privada, para o jargão específico em que a empresa atua. Então, isso é bastante interessante sob o ponto de vista da flexibilização da customização da interface do sistema. No nosso exemplo, nós vamos pegar aqui uma seção de configuração que eu estou usando para fazer essa demo, que é a teste PLL New. E como é que eu quero que agora o texto pessoa física seja apresentada para o usuário final nessa sessão de configuração? Então, eu vou cadastrar aqui como ID da pessoa física, 2 pontos. E eu ainda tenho a possibilidade de cadastrar uma dica de campo para a tela, né? Então, isso vai acabar servindo como uma caixa de texto que aparece ao campo, como vocês podem ver aqui, e a informação também é apresentada na barra de status do Oracle Forms. Okay? Então, vamos voltar aqui, vamos só completar o cadastro. Então, código de identificação da pessoa física. Ponto. Vamos salvar. Bom, essa é uma forma de ver. Agora, a configuração de termos também pode ser vista sobre um outro ponto de vista, né? Vamos dizer assim. Agora eu poderia pegar por seção de configuração dentro do servidor de aplicação e saber o que eu tenho de termo configurado, que é essa segunda opção, configurações por seção.
Então aqui eu vou fazer uma consulta. Nós temos aqui a teste PLL. E aí, se eu for para o próximo bloco, que é configurações por sessão, eu vou enxergar então tudo que foi customizado de termos para a sessão de configuração que eu marquei no bloco anterior. Então aqui, por exemplo, a gente tem para esse termo que aparece aqui em cima, essa configuração feita para cabeçalho de tela. Vamos procurar então pelo nosso termo original, que é pessoa física. Executar a consulta. E aqui nós a encontramos. Ok? Então, isso aqui é uma outra forma de visualizar a configuração do termo dentro do Universal RH para um campo de formulário. Bom, vamos fechar aqui e vamos abrir agora a transação da pessoa física na administração de pessoal, transações, cadastro de terceiros, pessoa física. Bom, notem que agora, pessoal, o sistema está mostrando aqui o que eu cadastrei na configuração de termos. Deixa eu só fazer uma consulta. E aí vocês vão ver que as informações que são recuperadas, né, elas vão estar adaptadas, então, a essa interface. Mas em termos de banco de dados, a informação que está armazenada no banco não sofre nenhuma alteração, ou seja, só a interface com o usuário é que é modificada. Então aqui nós temos ID da pessoa física. Ok? E se eu parar com o mouse em cima, ele vai me mostrar a informação que eu cadastrei como sendo a complementação de texto para auxílio ao usuário, tanto como essa caixa de texto flutuante, como no rodapé aqui embaixo. Ok? Então, isso é a parte de configurações de termo para formulários. Bom, digamos agora que eu quisesse customizar um relatório. A ideia é a mesma, é análoga. Então, eu vou entrar no componentes, transações, configurações por termo. Agora eu vou fazer um caminho um pouco diferente. Eu vou pegar a seção de configuração do servidor de aplicação, teste PLL new, passar para configurações por seção, vou criar um registro novo, ou, aliás, aqui o melhor seria fazer um pouco diferente. Eu vou primeiro cadastrar o termo, no nosso exemplo vai ser para fazer uma customização de um cabeçalho de campo de relatório. Então eu vou pegar um relatório simples, que vai ser a relação de idiomas. E aqui como se apresenta o cabeçalho no report. Desk idioma. Vou mandar salvar. Ele gerou para mim então o ID desse termo de configuração. E agora eu vou selecionar aqui a seção de configuração que eu quero customizar. E aí eu tenho o campo cabeçalho de relatórios. Aqui sim eu vou definir então como esse campo vai ter o seu texto alterado para apresentação no relatório. Então vamos dizer assim, aqui eu vou chamar de descrição idioma. Não é necessário cadastrar a dica de campo, porque não trata-se de uma informação que apareça no relatório, né? Não faz sentido a gente ter um comentário lá no relatório. É a mesma coisa o cabeçalho de tela, nesse caso também não nos interessa. Vou salvar a informação, ok, está configurado, e vamos rodar então o sistema. E vamos ver o que vai acontecer ao emitir o relatório. Então vamos no módulo de treinamento, transações, idiomas. Vamos aguardar a abertura da nova janela. Vou cadastrar aqui, informar o que eu quero buscar. A empresa 1532 e uma data.
E vamos rodar o relatório. Aqui, próxima página, aqui está. Aqui nós temos então a nossa customização feita. Então, para este cabeçalho, na seção de configuração teste PLL new, então é feita essa configuração, ou seja, todos os usuários dos sistemas que usarem essa seção de configuração verão nesse relatório não a descrição padrão, mas a descrição customizada. Ok? Vamos voltar para a apresentação. Então, nós falamos sobre formulários, acabamos de falar sobre configuração de termos em relatórios. Ok? Bom, chegamos ao final da apresentação e, por hora, era isso sobre configuração de termos. Obrigado pela atenção.